Boa tarde a todos e todas, na verdade. Muito rapidamente vou passar para vocês um pouco do resumo dessa primeira reunião do Grupo de Finanças Sustentáveis do Track Financeiro do G20. Nós temos o prazer de co-coordenar com o Banco Central, com a Cíntia, que é um grupo bastante estruturado do G20, conta com secretariado e uma agenda de legado, de construção ao longo das últimas presidências muito importante. Então, de um lado, o que a gente conseguiu fazer na presidência brasileira foi ser inovador e trazer alguns temas críticos da agenda de finanças sustentáveis para o grupo, mas, ao mesmo tempo, dar conta de uma carga de trabalho do grupo, e a Cíntia acompanha isso há mais tempo do que nós, inclusive, na Fazenda, que é uma construção coletiva muito interessante, porque faz com que os resultados do grupo tenham mais adesão do G20 do ponto de vista da construção e da capacidade de fazer um empurrão político que o G20 tão importantemente faz. Então, para a nossa presidência, temos 4 prioridades. Uma primeira, que é uma novidade no grupo, toca na ideia de facilitar acesso aos 4 principais fundos climáticos, fundos verdes, o Green Climate Fund, o Climate Investment Funds, o Adaptation Fund e o Global Environmental Facility. São 4 principais fundos com governanças distintas, com funções distintas na arquitetura financeira internacional, mas que têm uma função primordial de levar crédito concessional, ou seja, muito barato, e uma parte, inclusive, em grants, ou seja, em doações diretas a países em desenvolvimento, para que eles possam lidar com seus desafios do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. E uma dificuldade que os países em desenvolvimento têm é justamente de acesso a esses fundos. Na Fazenda, eu e minha equipe, Lívia, que está comigo aqui, coordena toda essa área lá, lidamos com isso do Brasil no dia a dia, ou seja, a dificuldade que é você conseguir acesso a esses recursos concessionais nos fundos, e entendemos que era uma parte crítica da nossa agenda na contribuição na inovação, ou seja, um novo tema que a gente traria para o grupo, facilitar acesso aos recursos já existentes e outros que estão por vir, o próprio GCF, que é um dos principais dos 4 aí, dos 4 fundos, passa por um processo de replenishment agora, então a gente deve ter 10 bilhões de dólares já alocados nesses fundos não utilizados, mais algo como 15 bilhões de dólares do replenishment do GCF, ou seja, 25 bilhões de dólares que precisam chegar e gerar impacto nos países em desenvolvimento, seja em países maiores como o nosso, de renda média, seja nas pequenas ilhas, seja num país africano ou asiático, enfim. Então, a facilitação de acesso a esses fundos é crítico, acho que conecta bem com a própria necessidade nossa, bem colocada no plano de transformação ecológica pelo ministro Haddad, mas também conecta plenamente com a agenda de política externa do Brasil, do presidente Lula, que é uma agenda de solidariedade e de conexão com as necessidades dos países em desenvolvimento. Então, a gente espera, a partir do G20, por meio de um relatório de consultores, de experts independentes, que será submetido ao G20, a gente espera ter no final do ano da presidência brasileira um grande empurrão do G20 para que esses fundos facilitem o acesso e gerem mais impacto nas economias em desenvolvimento. Essa é a primeira prioridade, que foi amplamente muito bem recebida pelo grupo e na qual a gente segue já trabalhando a partir de hoje à tarde para conseguirmos entregar no cronograma até setembro. Segunda prioridade, que tem a ver com uma agenda de discussão sobre transição. Então, é uma prioridade que foi dividida em 3 partes. Uma primeira delas tem a ver com a ideia do G20 criar princípios de alto nível para planos de transição, ou seja, buscando uma agenda de net zero nos países. Uma segunda parte que toca no tema crítico para a presidência brasileira, que é de just transition, ou seja, a gente tem que pensar a transição, mas a transição conectada com o desenvolvimento social, com os impactos dessa transição para emprego, renda. Então, assim, é algo que está muito presente nas próprias prioridades do G20 como um todo, como o presidente Lula colocou, a necessidade de a gente conectar o social e o climático numa mesma abordagem, que, na verdade, está por trás do próprio plano de transformação ecológica lançado pelo ministro Haddad na coordenação com toda a esplanada. Uma terceira parte dessa segunda prioridade diz respeito a uma aplicação, uma avaliação em 2 setores, de cimento e aço,
desses princípios de transição, tomando em conta o impacto social do que é que significa uma transição de uma indústria de cimento mais verde, por exemplo, em termos de emprego, enfim, e outros aspectos importantes, como desigualdade. Então, essa é a composição da segunda prioridade. A terceira, vou deixar que a Cíntia, inclusive, detalhe um pouco mais, tem a ver com uma agenda muito importante que o Banco Central tem liderado e que a gente vai conseguir, na nossa presidência, abordar, que são os custos de implementação de disclosure, em especial em economias em desenvolvimento e mais especificamente em pequenas e médias empresas. A Cíntia já entra em detalhes sobre isso. E uma quarta prioridade que tem a ver com uma ideia de discutir financiamento de soluções baseadas em natureza. Então, toda a agenda que envolve preservação, conservação, bioeconomia, bioenergia, ou seja, debaixo desse guarda-chuva de soluções baseadas na natureza, você tem uma série de aspectos que são críticos para a agenda de desenvolvimento sustentável nas nossas economias. E o que a gente espera fazer é uma avaliação de 12 casos de sucesso que usaram mecanismos diversos, instrumentos diversos financeiros, mas especialmente instrumentos de blended finance, ou seja, que juntaram recursos públicos, recursos privados, de bancos multilaterais, de bancos nacionais, e conseguiram gerar impacto efetivo em economias emergentes e países em desenvolvimento, tendo em conta um espectro bastante amplo, e a ideia é que os 12 casos sejam, de novo, consigam dar conta disso. A gente vai ter, então, casos específicos de pequenas ilhas, que têm, obviamente, demandas muito diferentes das que a gente tem no Brasil, casos brasileiros de sucesso, casos que conectam com os próprios recursos concessionais dos fundos, outros casos que não. E a ideia é que a gente consiga, por meio dessa prioridade, fazer com que os instrumentos financeiros fiquem mais claros e possam ser replicados, eventualmente, em contextos semelhantes. E por que isso é importante? Porque uma das dificuldades dos países em desenvolvimento para acessar recursos nos fundos tem a ver com a capacidade de gerar bons projetos e bons programas. Então, o próprio grupo já construiu na presidência indiana o Technical Assistance Action Plan, que é um plano de ação voltado justamente a uma agenda de assistência técnica. E para ter acesso facilitado, como a gente pretende que os fundos consigam fazer na agenda de uma revisão de acesso por meio da primeira prioridade, ao mesmo tempo dá para eles um pouco mais de boa análise de instrumentos, né? Ou seja, a ideia é a gente criar um pequeno pacote de bons instrumentos que possam cobrir uma boa parte dessa agenda de nature-based, então preservação, conservação, bioeconomia, e que eventualmente possam ser replicados, né, num contexto semelhante. Então, obviamente, o que vai ser aplicado para uma pequena ilha dificilmente vai ser aplicado para o Brasil em um projeto semelhante, mas muitas outras pequenas ilhas podem, enfim, tirar proveito daquilo que a gente vai entregar na nossa presidência, que é a avaliação do instrumento de sucesso de blended finance para financiamento de natureza. Então, essas são as 4 grandes prioridades. Queria aproveitar, então, pedir já desculpas por ter me alongado demais e passar a palavra para a Cíntia. Por favor, Cíntia. Tá ótimo, obrigada. Bom, então, complementando, né, o que o Ivan falou, o Banco Central, né, ele participa do grupo de finanças sustentáveis junto com o pessoal dos Ministérios de Finanças, né, e, obviamente, a gente está acompanhando todas as discussões das prioridades, temos elementos, né, que são de interesse dos bancos centrais também dentro dessa agenda, nas prioridades, nas 4 prioridades, mas a gente está, diria assim, que capitaneando a terceira prioridade, que está relacionada com os desafios, os benefícios, né, e os desafios de implementação dos relatórios de informações relacionadas ao clima. Então, a gente tem dentro da regulação nossa, né, do Banco Central, a gente incorporou na nossa regulação as recomendações que foram feitas pela Força-Tarefa de Financial Disclosures, né? Isso a gente tornou mandatório na nossa regulação, estamos começando a receber isso agora, mas a nossa regulação é específica para instituições financeiras. No ano passado, foi criado os padrões pelo ISSB, né, que é o International Standards Stability Board, que foi criado no ano passado para discutir padrões mundiais para esse tipo de relatório relacionado com clima, com questões de meio ambiente,
E isso vai se aplicar não só a instituições financeiras, mas também para grandes empresas, para pequenas e médias empresas. Então, assim, a gente está num processo, né, de implementação, várias jurisdições estão implementando esse tipo de padrão. Isso é bastante desafiante, porque você começa a pedir um monte de informação detalhada, e é da mesma forma, né, que você pede para grandes empresas, você está pedindo para pequenas e médias empresas também. E aí o que a gente está trazendo para a discussão é um pouco até do que a gente faz na nossa própria regulação, que é esse espírito de proporcionalidade, né? Que é você fazer uma regulação que seja proporcional ao tamanho da instituição, ao tamanho da firma, e trazer também uma coisa que é muito característica do G20, que é esse processo de compartilhamento de experiências. Então, a gente aqui já avançou nisso, estamos começando a receber os primeiros relatórios da nossa regulação, né, para a instituição financeira. A CVM já incorporou, né, já lançou uma consulta pública para incorporar esses padrões do ISSB dentro da regulação deles para as empresas, né, listadas. E o que a gente está, né, vendo é que tem várias jurisdições que estão adotando esses padrões, mas que, de fato, têm os seus desafios, não só na forma de coletar informações, quais são as informações que são pedidas, o nível de granularidade, a qualidade de informação que é coletada. Então, são muitos desafios, né? E se você for pensar, é óbvio que é muito diferente uma grande empresa que tem toda uma estrutura para fazer isso, é diferente numa pequena empresa que talvez não tenha essa estrutura. E aí isso se conecta com essa parte de assistência técnica também, do que você precisa prover para você fazer com que essas empresas consigam, de fato, também reportar essas informações com qualidade, sabendo que isso faz com que elas se tornem competitivas também, porque isso está sendo requerido, né? O mercado quer investir em empresas que são responsáveis, né, em termos sociais, ambientais. Então, assim, isso é o tipo de informação que é importante para que elas estejam posicionadas no mercado, não só as grandes empresas, mas as pequenas também. Então, assim, cumprir com esses requerimentos é sempre um desafio. E aí a gente está querendo, né, avançar nesse processo, até olhar também para outros tipos de requerimento. Tem discussões sobre você trazer relatórios a respeito de impactos sociais, impactos sobre desigualdade. E para você avançar nisso, é importante você tirar as lições do que já foi feito, né, de como que a gente está fazendo, o que as outras jurisdições estão fazendo. Então, é basicamente isso assim, que a gente está trazendo para o grupo, né? Foi uma proposta bem aceita, acho que, né, acho que está todo mundo bastante interessado assim, né, nessa discussão. Assim, quem já implementou está enfrentando esses desafios, e quem ainda não implementou quer tirar as lições para poder fazer, né, começar o seu processo da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Assim. Uma coisa que o Ivan falou assim, a respeito desse grupo, né, ele é um grupo que ele ficou um pouco dormente durante alguns anos e foi reativado em 2021 na presidência italiana. E ele é um grupo bastante estruturado, assim, ele tem um site próprio, né? Então, assim, tem muita informação, se vocês quiserem pesquisar depois, tem bastante informação no site depois eu vou passar para a Thaís, eu esqueci, é sfwg.org, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza agora. Depois eu passo para ela. E eu acho que é bem interessante, assim, até para vocês verem, porque quando ele foi criado em 2021, foi construído um roteiro de ações para serem tomadas durante vários anos. Então, o que a gente vai fazendo ao longo das presidências é cada presidência vai trazer um pouco das suas prioridades, né, mas, de alguma maneira, conectado com aquilo que foi negociado lá atrás, em 2021. Né? Então, você tem um roteiro de coisas que você gostaria de alcançar, né, para poder atingir ali os objetivos do grupo, e isso está sendo trabalhado ao longo dos anos, e cada presidência vem trazendo alguns elementos novos ligados com a sua própria agenda. Né? A nossa agenda está ligada à agenda macro da presidência, né? Tem muitos elementos importantes da agenda, né, que foi anunciada pelo presidente Lula, e aí cada grupo de trabalho vai se conectando com essa agenda macro, né? E no caso do grupo de finanças sustentáveis, isso está bem claro. Né? Eu acho que isso é bastante legal. Eu sou Eliane Oliveira, do Jornal o Globo. A minha pergunta é mais voltada para os fundos verdes. Você falou que tem 4 fundos verdes, né? Eu queria saber, esses fundos são, desculpa a minha ignorância, mas de onde são esses fundos e quanto que eles têm hoje? E esses países emergentes, em desenvolvimento, eles têm dificuldade de acesso, né? O Brasil também se enquadraria nisso? Perfeito, obrigado pela pergunta. Na verdade, tem mais do que 4. Os 4 são os principais que a gente resolveu tomar pelo volume de recursos que eles já mobilizaram. Né? E, sim, o Brasil também se enquadra entre aqueles que têm dificuldade de acesso. Como eu disse, cada um dos 4, né, para tomar só os 4 que a gente vai ter em conta no G20, tem uma governança muito diferente.
Alguns têm vinculação direta com a própria COP, né? Os mandatos da COP são o GCF, por exemplo, GEF também. Outros foram criados, inclusive os CIFs, por exemplo, foi criado, são 2 fundos que compõem o CIF, mas os CIFs foram criados antes do GCF e deveriam deixar de existir em algum momento. Depois se viu que ele deveria continuar, porque teriam questões específicas, e a flexibilidade que o CIFs tem, por exemplo, em termos de governança, que é muito maior do que a do GCF, faz com que ele, inclusive, entre os 4, seja aquele que, na minha avaliação, consegue entregar mais rápido. Então, essa dificuldade de, no fundo, você tem governanças diferentes, com mandatos diferentes. Portanto, no Brasil também, quem representa o país, inclusive, em cada um dos boards dos fundos, são instituições diferentes. Então, por exemplo, para os CIFs, eu e Lívia, minha adjunta, sentamos no board representando o Brasil na diretoria dos fundos, como país cliente. GCF, você já tem uma constituency de vários países em que o Itamaraty que nos representa, e a gente dá apoio porque somos a autoridade nacional designada, ou seja, todos os projetos que vão para o GCF passam pela minha área na Fazenda, assim como para os CIFs, mas no caso dos CIFs a gente tem esse papel de governança também. Então, no final dos contos, você tem uma estrutura de governança muito diversa e com isso você tem também formas de entrega dos recursos bastante diversas. E para pegar talvez o mais difícil dos 4, que é o GCF, o Green Climate Fund, a gente tem um processo no GCF de acreditação das instituições que vão poder ir até o GCF pedir recurso. E no caso do Brasil, a gente tem BNDES e Caixa para recursos concessionais e Funbil também naquilo que toca a grants, a doações. Infelizmente, pela burocracia que se conseguir aprovação, né, de recursos no GCF, o próprio BNDES, que é uma instituição que tem grande capacidade de construção de projetos, e, enfim, não preciso apresentar o BNDES, enfim, é um dos maiores bancos do mundo, muitas vezes não se sente muito confortável em perder tanto tempo, entre aspas, ou seja, em despender tanto tempo para muitas vezes recursos muito pequenos, em um processo que é muito custoso. A gente tem alguns casos de recursos, por exemplo, do GCF, que hoje estão aplicados no Brasil, que chegaram por meio de outras entidades acreditadas internacionais, como o FIDA, por exemplo, em que o processo demorou 7 anos. Então, hoje, o maior programa do FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura no Brasil, das Nações Unidas, tem recursos do GCF, que o próprio FIDA foi até o GCF conseguir esses recursos. Inclusive, depois, em parceria com o BNDES, hoje é uma das maiores entregas em termos de agricultura familiar resiliente no Nordeste. Então, é recurso concessional que veio do GCF para o Brasil graças aos aportes que o FIDA conseguiu depois de anos de peleja com a burocracia do GCF. Portanto, quebrar essa burocracia, fazer com que a gente tenha acesso facilitado, uma acreditação mais rápida e o processo, né, de aprovação no board do GCF, por exemplo, é parte da nossa agenda no G20, uma das principais entregas nossas no grupo de finanças sustentáveis. Sim, os 4 fundos têm mais de 10 bilhões hoje alocados não utilizados. E o GCF passa por uma rodada de replenishment, quando os países doadores vão fazer aportes aos fundos, que já chega aos 15 bilhões. Isso a gente pode checar no próprio site, porque isso é um processo, né, foi em curso. Mas, ou seja, esses 4 fundos vão ter pelo menos 25 bilhões de dólares nos próximos anos para gerar impacto em países em desenvolvimento naquilo que são os seus mandatos. Mas é importante que o dinheiro chegue e gere impacto. Esse é o grande ponto que a gente traz, e daí ter essa ideia de facilitação de acesso como um ponto crítico nas nossas entregas no G20. Marcela Aires, da Reuters, um pouco em cima do mesmo tema aqui levantado pela minha colega Eliane, eu queria saber de que maneira que isso pode ser efetivamente facilitado. Uniformizando o processo de governança, criando um manual? O que vocês esperam de concreto para o fim da presidência brasileira do G20 nesse sentido?
E em relação àquele outro ponto que se conecta com esse, né, da melhoria dos projetos, eu também queria saber se é possível dar algum exemplo prático, mais didático, de que tipo de projeto que, de repente, existe e não está tão bem estruturado ao ponto de pleitear esses recursos e ser atendido com a rapidez que é almejada. Obrigada. Ótimo. Eu vou dar um exemplo que foi o nosso, chegando ano passado na Fazenda, foi o nosso cartão de visitas com os fundos. E a Lívia me ajudou muitíssimo nisso com a equipe lá. O CIFES, por exemplo, tem um programa de energia renováveis, para o qual o Brasil já tinha sido, enfim, um dos países eleitos para pleitear 70 milhões de dólares de recursos concessionais que fossem utilizados na área de energia renovável e particularmente conectado com questões de transmissão de energia no grid, né? E assim que eu cheguei, por exemplo, na primeira reunião do CIFES em que eu tive, o Brasil já estava perdendo o prazo de entrega do programa de investimento, né? Então, você submete ao CIFES um programa de investimento e aí o board do CIFES avalia isso e depois de aprovado encaminha, enfim, com os projetos específicos, os recursos que foram aprovados no board. E a gente tinha ali 6 meses para basicamente fazer o que era para ser feito em 18. Conseguimos fazer com muito esforço da equipe, com muita parceria com o Ministério de Minas e Energia, com muita parceria com o BID e Banco Mundial, que são 2 atores importantes no caso específico do CIFES, para a gente conseguir os recursos. E conseguimos fazer um plano de investimento em 3, 4 meses. Esse exemplo é interessante por quê? Porque ele mostra que, e é algo que eu falei no próprio board do CIFES, mas acho que é representativo para você ajudar a entender como isso é relevante. No Brasil, a gente tem instituições que a gente consegue chacoalhar e sair com algo, né, bons projetos e programas que consigam ser submetidos a alguns boards, como é o caso desse do CIFES. A gente conseguiu, de fato, em 4 meses encaminhar. Em junho do ano passado, a gente aprovou aqui em Brasília, inclusive a gente trouxe a reunião diretiva do CIFES para cá, a gente aprovou aqui em Brasília esses recursos, 70 milhões de dólares, em 2 projetos, mas não é o caso da maior parte dos países em desenvolvimento. Então, assim, tem um papel, e aí também conecta muito bem com outras agendas do grupo, que é essa história de assistência técnica. Assistência técnica e o papel dos próprios bancos multilaterais é fundamental para a gente conseguir entregar, porque, não vou citar país aqui para ser indelicado, mas uma pequena ilha com uma estrutura muito, muito pequena, mesmo dentro da, né, burocracia estatal, em que, sei lá, um secretário tem 10 pessoas trabalhando com ele para cuidar de toda a área internacional daquela ilha, dificilmente vai conseguir, e é isso que a gente vê no dia a dia nos fundos, acompanhando os fundos, submeter nos prazos, muitas vezes não tem um projeto que consiga abarcar todos os recursos que foram alocados para aquele país no programa. Então, assim, de um lado tem, junto com a facilitação de acesso que vai vir, e você tocou no ponto central, templates de acesso. O que a gente quer é simplificar ao máximo o processo. Os recursos são concessionais e voltados a questões muito semelhantes. Não tem por que os recursos do GCF terem um escrutínio tão detalhado, tão demorado, e ser tão diferente daquilo que a gente tem no CIFES, por exemplo, que é um bom exemplo entre os 4 de ser um pouco mais ágil. Então, templates de acesso que facilitem a vida do cliente, falar, bom, eu tenho uma agenda aqui que toca em energia renovável e preciso muito de concessional para fazer acontecer. Então, eu preencho o meu template e vejo que fundo tem um mandato para cuidar daquele tema e submeto a ele. Então, esse é um dos temas, acho que críticos na agenda de facilitação de acesso, além de outros que envolvem, inclusive, a própria interação dos fundos com atores relevantes, como os bancos multilaterais. Então, assim, para alguns, muitas vezes, a conexão do concessional, ou seja, dinheiro muito barato, taxas de 0,75%, 0,5%, 1% ao ano, para países em desenvolvimento, casado com aportes mais substantivos de bancos multilaterais como o BID, Banco Mundial, NDB, AIB, fazem com que você consiga sair de pequenas escalas, que no fundo é um pouco do que esses fundos nos entregam no dia a dia, ganhar um pouco mais de escala e gerar mais impacto. Portanto, também alcançar um pouco mais aquilo que são as necessidades dos países em relação a financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável.
slides da Reuters novamente, eu queria saber quanto, historicamente, o Brasil já conseguiu captar junto a esses fundos e se existe alguma meta aí, mesmo que seja de longo prazo, ou um olhar assim, do que seria viável, considerando a qualidade dos projetos, mas que está aí nesse emaranhado dessa burocracia, esse tempo de análise. Para cada fundo, a gente tem uma história diferente. A gente pode passar depois aqui o histórico de acesso. Por exemplo, no CIFS, que eu tenho de cabeça um pouco mais presente pela participação no board com mais frequência, até junho do ano passado, quando a gente aprovou os 70 milhões, o histórico do CIFS no Brasil era 100 milhões de dólares. Então, assim, daí a importância dos 70 milhões aqui em Brasília. Ou seja, no fundo, a gente estava quase que duplicando todo o acesso a recursos do CIFS em uma única reunião. Segundo ponto é uma agenda nossa na Fazenda, e que aí casa muito bem com essa agenda internacional voltada ao G20, é da gente fazer programas país com os fundos que nos permitam ter um uso mais estratégico desse recurso. Por exemplo, hoje minha equipe trabalha no Nature, People and Climate Program, NPC, que é um novo programa do CIFS, para o qual o Brasil foi convidado a ser, enfim, um dos países eleitos, né, tem uma série de seleção de critérios ali, de 50 milhões de dólares, muito voltados a comunidades, né, em regiões onde você ainda precisa preservar ou conservar, enfim. Estamos montando um plano de investimento para ser submetido ao board. Para um país como o nosso, pequenas parcelas de 50 milhões, 40 milhões, 70 milhões, muitas vezes não tem a dimensão estratégica que a gente espera desses recursos concessionais. Então, por exemplo, está em curso, e isso inclusive é parte do plano de transformação ecológica, uma das ações do plano, a montagem de um programa país do Brasil junto ao CIFS, em que a gente consiga trabalhar estrategicamente o uso do concessional, ou seja, que a gente, governo brasileiro, consiga identificar programas onde a gente entende que o concessional é fundamental e que, de fato, vai fazer com que você escale, consiga trazer outros atores para uma agenda e assim, fazer um uso mais estratégico, de acordo com os interesses brasileiros, dos recursos do fundo, mas também sair dos recursos, digamos, muito picotados, ou seja, de 50, 70, 40, e ter recursos em um montante mais substantivo, como outros países já fizeram. Então, parte do plano de transformação, por exemplo, significa ter uma abordagem mais estratégica junto aos fundos, que é algo que os outros países também podem pensar em fazer, mas, claro, essa é uma agenda de dimensão doméstica, conectada com o internacional. Não é isso que a gente vai tratar no G20, mas o G20, ao facilitar acesso aos fundos, vai estar exatamente complementando essa agenda estratégica que a gente espera ter com os fundos ao longo dos próximos anos. Olá, boa tarde. Heloísa Capurro, da Bloomberg. Então, duas perguntas. Acho que do lado da Fazenda mencionaram como um dos objetivos a avaliação nas indústrias de cimento e aço da transição. Eu queria saber por que essas duas indústrias especificamente. E depois, para o BC, um pouco saber qual foi a recepção, né, de tipo realmente discutir essa questão da regulação sustentável, que os outros países falaram. Se vocês saíram dessa reunião com uma avaliação de quantos países realmente têm já um plano similar do que o Brasil já tem, né? Eu vou começar. A recepção foi muito boa. Assim, a gente não mapeou ainda, né, exatamente quem já está, né, já avançado nisso. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer, justamente trazer essa coisa de compartilhar as experiências, e cada um ali vai ter um momento onde cada membro traz, né, olha, eu já fiz isso, eu já avancei dessa maneira nessa agenda, e eu estou vendo esses benefícios, eu estou indo por esse caminho. Existem algumas iniciativas regionais, né, que já foram feitas, por exemplo, na Europa, os Estados Unidos também já está avançando nisso. Então, assim, é um pouco da gente aprender com o outro o que já está sendo feito, né? E isso vai ser parte desse processo ao longo desse ano de compartilhamento dessas experiências. E o que a gente sentiu foi realmente uma recepção muito boa em relação ao que foi proposto, porque não só, né, nós aqui vemos um pouco dessa coisa, entendemos a importância de você trazer isso para o sistema financeiro, né, para as empresas, mas, ao mesmo tempo, entendemos que
de fato, tem os seus desafios, né? E isso foi sentido por vários, inclusive, né, economias avançadas também entendem que pequenas e médias empresas precisam ser levadas em consideração, né? Então, assim, acho que é uma coisa que foi bastante consensual, assim, de que, né, precisamos. Isso é um tema importante a ser discutido nesse grupo, né? Acho que temos um ambiente adequado, né, a representação adequada para a gente poder levar essa discussão para o grupo. Então, foi bastante bem recepcionado. E imaginamos que vamos ter, né, isso no final do processo, aprender com as lições uns dos outros e poder até fazer, né, aprimorar a nossa própria regulação, aprimorar a nossa forma de trabalhar, falar sobre ferramentas, né? Isso é uma coisa que desculpa, eu esqueci de falar, assim, que é uma coisa de que tipo de ferramentas que estão sendo usadas, né? Tem ferramentas tecnológicas, a forma de você tratar os dados, verificação da qualidade dos dados. Então, assim, um pouco disso também da gente tentar aprender com os outros, né? O que eles estão fazendo nesse sentido, para avaliar se isso é implementável também, vai facilitar o nosso trabalho aqui, não só do BC, mas dos reguladores no geral, né? Então, acho que isso foi muito bem recepcionado. Sobre os dois setores, na verdade, vocês devem ter percebido, quem está acompanhando o track financeiro, a gente tem uma dinâmica de co-chairs em cada grupo. Então, no caso do nosso grupo, a gente tem China e Estados Unidos como co-chairs. E a gente precisava chegar a dois setores. Então, a gente começou a elencar junto com eles uma série de setores que seriam interessantes para avaliação. Até que decidimos os três, Brasil, China e Estados Unidos, que dois setores que mais de base, cimento e aço, talvez fossem interessantes para se iniciar um processo de análise, o que não nos impede de, eventualmente, seguir adiante com, inclusive nas próximas presidências, com novos estudos em outros setores, mas precisávamos começar por algum lugar e conjuntamente tomamos a decisão de que esses dois seriam bons setores para análise ao longo do tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e são, de novo, setores que têm um impacto importante na base, né, da economia.